Então, abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 41. 1 Reis, 18, 41. 1 Reis, 18, 41. Primeira Reis 18, 41. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: terça-feira eu estou aqui. Terça-feira é estudo bíblico, irmãos. Estou ministrando sobre as 7 pedras fundamentais de Hebreus capítulo 6. Falando sobre o senhorio de Jesus, falando sobre arrependimento de obras mortas, falando sobre fé em Deus. E talvez agora, nessa terça, falaremos sobre batismos, se o Senhor assim nos permitir. 1 Reis 18, 41. Diz assim o texto na minha tradução. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Vamos lá. Só um pano de fundo, de contexto do que está acontecendo aqui. Um dos reis que começou a reinar em Israel nesse período é o rei Acabe. Acabe era um rei que a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros reis antes dele. E como já se não bastasse, né? Ele vai se casar com uma tranqueira chamada-se Jezabel. Essa mulher, ela entronizou definitivamente a idolatria dentro da nação israelita, ferindo o coração de Deus. Ela desviou a adoração, ela assalariava profetas de Baal para que mantivesse as profecias malignas passeando dentro de Israel. Mas diz a Bíblia que em 1 Reis 17, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Deus trancou o céu e por 3 anos e meio não houve chuva em Israel. Eu não lembro se foi em 2016 ou 2015 que nós ficamos um período de 6 meses sem chuva. Abaixou as represas, Guarapiranganê, a represa de Nazaré, abaixou, que até hoje não conseguiu ainda recuperar o seu nível de água. 6 meses. Agora imagine Israel, que vivia da agropecuária, que dependia da chuva para manter os rios cheios, para dar de beber aos animais, para molhar a terra precisava de água para manter a umidade, para germinar as sementes. E por 3 anos e meio, Israel está com o céu fechado, o céu de bronze, para que não caísse a chuva. Deus estava tratando o seu povo. Depois que isso ocorre, Deus dá uma ordem para Elias: vai para a torrente de Querite e fica lá, e eu vou ordenar aos corvos que te leve pão de manhã e de tarde para você. E ele fica um tempo lá, a torrente seca, porque debaixo do milagre de bênção existe também o milagre de ira. E Deus dá uma ordem para Elias: vá até Sarepta, porque eu coloquei no coração de uma viúva
te sustentar. Ele viaja até Sarepta, terra dos ismaelitas, e quando ele chega em Sarepta, ele vai na casa da viúva, mas a viúva era mais pobre do que ele, e ele então pede de comer, fala o que você tem aí, a viúva diz, só tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, vou misturar com a mão aqui, vou dar uma mordida, meu filho mais uma mordida, e nós vamos morrer. E Elias então, crendo no que Deus falou para ele, fala, faz o bolo como você falou, mas não come, eu vou comer, você vai fazer para mim comer. E a mulher obedeceu, tocada pelo Senhor no coração. E quando Elias se alimenta daquele último bolo da casa da viúva, a farinha começa a multiplicar na botija da mulher. O azeite começa a multiplicar e aquela mulher prospera. Agora Deus vai dar uma outra ordem para Elias fazer algumas outras coisas. E agora Elias, por si só, no capítulo 18, vai desafiar os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Astarote. 850 profetas. E Elias vai dar a oportunidade de que esses profetas buscassem Baal por primeiro, para depois que ele pudesse buscar. O Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro que deveria ser adorado em Israel. E por 6 horas aproximadamente, os profetas de Baal e de Baalins, os de Astarote, começam a clamar a Baal, Baal responde-nos, Baal responde-nos, Baal responde-nos. E eles se desesperaram tanto, e Baal não respondia, de tal forma que eles se cortavam com as suas espadas e facas, derramando sangue para tentar fazer Baal responder. Baal não responde. E Elias, enquanto isso, sabendo que Baal não responderia, começa a zombar deles. Quem sabe ele não está viajando? Que ele sabe, fala um pouco mais alto, acho que ele está surdo. Porque Elias conhecia o Deus que ele servia. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós até brincamos com os outros deuses que não são nada. Não tem o porquê deles serem adorados ou venerados, porque nós sabemos o Deus que nós confiamos e servimos. Elias agora vai começar a consertar o altar. Vai pedir para que algumas pessoas que ali estavam cavassem um rego em volta do altar, armar o altar de pedra, colocar lenhas, o novilho, vai derramar água sobre a lenha, e água era uma coisa cara na época, porque estava 3 anos e meio sem chover. Então qual era o preço da água? Altíssimo. Uma garrafinha d'água, às vezes você nem compra no mercado, porque às vezes pode ser um pouco cara, ou na praia. Imagina o preço que era na época. E eles pegaram cântaros e foram jogando. Depois terminado todo o processo do conserto do altar, Elias então vai responder, Senhor, segundo a tua palavra que eu fiz isso, para que mostre que o Senhor é o Deus de Israel e eu sou teu servo, derrama fogo. E na hora, no mesmo instante, fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, lambeu a água que estava no rego, destruiu todo o altar que Elias havia feito. Ou seja, Deus pegou para ele toda a oferta. Quando isso acontece agora, Elias vai dar uma ordem para os soldados que ali estavam. Então pega esses camaradas, leva no rio Quizon e mate-os todos. E ele mandou matar os 850 profetas de Baal, limpando a base da idolatria no meio de Israel. Jezabel então vai mandar um recado para Elias, né? Até o pôr do sol eu separo a cabeça do seu corpo, eu vou matar você. Elias se esconde na caverna e ele vai agora ficar ali lamentando, melancólico, porque ele fez o que Deus queria, mas ele vai ter uma retaliação que vem sobre ele. Depois disso então ele se anima, Deus vai falar com ele de algumas formas, e agora ele vai buscar a Deus para que se encerre esse período de seca. E aí chegamos no capítulo 18, verso 41. Elias agora, por um toque de Deus, vai orar para que a chuva voltasse de novo. Depois de 3 anos e meio sem chuva, o povo está esmagado, judiado, empobrecido, eles precisam da chuva. E agora Eliseu vai orar. E aí, capítulo 41, versículo 41 em diante, ele vai dizer para Acabe, Acabe, arruma o teu carro e vai embora, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias viu o mundo espiritual. Deus revelou ao coração dele que iria fazer voltar a chover de novo nas terras do seu povo. Deus já tinha mostrado no mundo espiritual que aquilo iria acontecer. E agora ele vai subir no monte e vai começar a orar. Diz a Bíblia que ele sobe no Monte Carmelo, o monte que ele venceu, os 850 profetas, e ele vai colocar a cabeça entre os joelhos, buscando ao Senhor em humilhação. E ele vai dar uma ordem para um dos seus moços que estava com ele. Sobe na montanha,
e olha para o lado do mar, ou seja, do mar Mediterrâneo. Olha para aquela região, porque é de lá que vai vir a chuva. E enquanto ele está orando, diz a Bíblia que o seu moço sobe a montanha e olha para o mar Mediterrâneo e diz para Elias: não estou vendo nada. E ele vai começar a descer. Quando ele desce, Elias ora de novo e diz: volta lá e olha de novo. Ele vai voltar e olha e fala: não estou vendo nada. E a Bíblia diz que isso se repete por 7 vezes. E na 7ª vez, então, diz a Bíblia que o moço olha e fala: estou vendo uma nuvem pequena. Só que é pequenininha, do tamanho da mão de um homem. E aí ele vai dar a ordem para o seu moço: desce, vai atrás de Elias, de Acabe, e manda o Acabe ir embora com o seu carro, porque senão a chuva que vai vir não vai deixá-lo viajar. E aí então o moço desce, dá o recado, e diz a Bíblia que Deus cingiu os lombos de Elias. Deus fortaleceu os lombos de Elias para que ele pudesse correr. E Elias correu mais rápido do que a carruagem do rei Acabe. Isso é um milagre. Olha o que está acontecendo aqui. Ele corre e andando na pegada, correndo, ele corre mais rápido do que os cavalos trotando na carruagem de Acabe. E ele então vai conversar com Acabe algumas coisas. Então o que eu quero destacar essa manhã é que Elias, ele orou 7 vezes para que a resposta espiritual viesse para o mundo físico. Então eu quero pregar essa manhã sobre a oração perfeita. O que deve existir dentro de uma oração para que ela seja perfeita? O que deve conter numa oração para que a resposta venha? O que é uma oração perfeita? Então eu coloquei o tema aqui, você pode colocar como a oração perfeita, porque o número 7 significa o número da plenitude, o número do completo. Então 7 indica a perfeição. Então ele orou 7 vezes. Se ele orou 7 vezes, 7 é o número da plenitude, 7 é o número da perfeição, então foi uma oração perfeita. Agora eu fico imaginando que essa oração perfeita não foi rápido assim. Deus foi construindo o comportamento no coração de Elias para que essa oração fosse perfeita, para que aquilo que estivesse no mundo espiritual pudesse ser transitável no mundo físico, para que o abstrato se tornasse concreto, para que o pensamento se tornasse físico, para que o sonho se tornasse realidade. Ele precisou definir, afinar a sua oração. Ele precisou orar 7 vezes. Então, se você quiser colocar como tema aí, para quem gosta de anotar, as 7 orações de Elias. Então vamos falar sobre cada oração que Elias fez. Quando eu estava lendo esse texto, me aqueceu o coração sobre essas 7 vezes que Elias orou. E eu entendo que o Espírito Santo construiu em meu coração esse ensinamento, me dando esses tópicos para falar cada um deles bem superficial sobre a oração perfeita, sobre as 7 orações de Elias. Eu penso que quando Elias subiu no Carmelo e colocou a sua cabeça entre os joelhos para começar a orar, a primeira oração de Elias eu chamo de oração da emoção. Oração da emoção. Porque tudo que você começa com emoção. O primeiro emprego, você começa com emoção. O primeiro beijo, né, os casados, começa com emoção. O primeiro carro, você pega ele com emoção. O primeiro carro é o melhor carro que você já teve, ainda que foi o pior que você empurrou todos os dias da sua vida, mas pela emoção era o melhor. O Passat velho que eu tinha, cheio de podre, tem que comprar adesivo lá no Jair Imports e tampar os buracos para ele ficar mais legal. A emoção é a primeira marcha do carro que dá o arranque do início da velocidade. A emoção é o primeiro momento, o entusiasmo. Então eu penso que Elias, quando começou a orar, essa oração da revelação que Deus deu para ele, que haveria uma abundante chuva, ruído de chuva, era uma oração emocionado. Eu acho que a oração dele não tinha conteúdo nenhum. É a oração, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, tu és fiel, tu és lindo, aleluia, 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 glória, 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 santo, 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 tu és Senhor, é Deus, é poderoso. Ele ficou orando assim, bagunçadamente, mas cheio de emoção. Então a oração perfeita, ela tem que ter emoção, mas só a emoção
não é suficiente para Deus responder a minha oração. A emoção deve e pode fazer parte da oração, mas ela não é a base da impulsão para as respostas que Deus tem que me dar. Então a primeira oração de Elias, eu chamo de oração da emoção. Uma oração de entusiasmo. Mas agora ele vai finalizar a sua oração. Depois de alguns minutos, ou talvez algumas horas orando, ele, Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia, glória a Deus, chuva mesmo. E ele começa a orar emocionantemente, emocionadamente. E quando termina, valeu Deus, em nome de Jesus, amém. E aí, moço, como está aí em cima? E aí o moço sobe na montanha, olha, nada, não estou vendo nada no mar Mediterrâneo. E Elias, mas eu orei tão cheio de emoção, eu coloquei o meu coração na emoção, eu orei entusiasticamente, eu orei com muito entusiasmo, e Deus não respondeu. E ele fala, vou orar de novo. E ele vai então para a segunda oração. Se a oração da emoção não respondeu, agora ele vai orar com a emoção, mas vai orar também com razão. Então a segunda oração é a oração da razão. Ele vai usar a sua capacidade de raciocínio. Talvez ele vai manter a emoção, mas ao mesmo tempo vai colocar razão. Ele vai usar a sua mente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como o Senhor me revelou que mandaria chuva, estamos agora esperando a chuva tão sonhada que o Senhor falou. Ele começa a colocar conteúdo na oração. É uma oração agora racional. É uma oração que ele está usando a sua mente. É a oração que ele está usando a sua capacidade de raciocínio. Porque aquilo que eu faço para Deus precisa estar na minha mente. Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é racional. Imagine se nós tocarmos um monte de melodia aqui e não tiver letra nenhuma para você cantar. Fica uma musicalidade sem racionalidade. Imagine se eu subo aqui, leio o texto, né? Então, irmãos, glória, 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 glória. Então, irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Então, irmãos, glória, 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 glória. Irmãos, aleluia, 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 aleluia. Você vai embora daqui, vai ouvir o meu barulho e não vai entender nada do que eu falei. Porque não tem racionalidade, não tem razão, não tem mentalidade, não tem pensamento. Então a segunda oração é a oração da razão. A oração que ele vai juntar o diálogo e vai tornar isso mais didático, mais explicativo. Eu penso que Elias orou, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do Messias que virá um dia. Estamos aqui clamando o Senhor, esperando a chuva que o Senhor revelou ao meu coração algum momento atrás. Então ele começa a colocar razão, ele começa a colocar racionalidade na oração, porque a oração perfeita tem que ter emoção, mas a oração perfeita também precisa ter razão, pensamento, racionalidade. Mas quando ele termina essa oração, ele vai dizer ao seu moço, e aí, sobe lá e olha de novo. O moço sobe, olha para o mar Mediterrâneo e diz, meu senhor Elias, não estou vendo nada, não há resposta da tua oração. E Elias, eu coloquei emoção, Deus não respondeu. Eu coloquei razão, Deus não respondeu. Ué, vou orar de novo. E ele vai orar agora a terceira oração. E talvez ele pense, eu acho que Deus gosta de uma oração inteligente. Então eu vou orar agora com emoção, já coloquei a razão, mas eu vou colocar agora uma oração inteligente. Então a terceira oração é a oração
inteligente. E ele começa a orar a sua oração inteligente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, precisamos da chuva. A chuva que vem das nuvens, que está no estado gasoso, flutuando entre nós, que precisa entrar em estado de liquefação, para que ela caia em forma líquida, Senhor. Essa chuva que cai em forma líquida, Senhor, vai encher os rios. E dos rios, o sol vai evaporá-la e transformar em nuvem de novo, Senhor. E essas nuvens passarão por cima das nossas terras e também virará de novo o estado de liquefação. E isso de novo se tornará de forma líquida e cairá para nós, Senhor. Porque a chuva que o Senhor nos dá molha a terra, melhora a semente e dá força para germinar. E nós precisamos da água que vem da chuva que o Senhor criou lá nos dias de antes de criar Adão e Eva, Senhor. Ele ora inteligentemente. É a oração com inteligência. Pastor, a oração tem que ser inteligente? Tem. Tiago 4,3 vai dizer: pedes e não recebe porque pedes mal, para esbanjar em vossos próprios deleites. Então tem oração que eu peço e não recebo porque eu peço mal, porque não tem inteligência a oração. A oração precisa ter inteligência. A oração eu preciso saber o que eu estou pedindo, porque o que eu estou pedindo não é para a minha glória, é para a glória dele. Pedes e não recebe porque pedes mal, para esbanjar nos vossos próprios deleites. Oração que você pede para encher o teu ego é a oração que Deus nunca vai responder. Toda resposta de oração glorifica o nome dele. Toda resposta de oração te abençoa e te prospera, porém glorifica o nome dele. Ainda que você se deleite com aquilo, o deleite seu não é a base dele responder. A base dele responder é ele glorificar o nome dele. Então ele vai orar inteligentemente. Ele vai colocar toda a sua capacidade de raciocínio, tudo que ele entende sobre a chuva, ele vai embutir na oração. E quando termina a oração inteligente, em nome do Senhor, amém. Moço, sobe lá. O moço sobe na montanha, olha para o mar Mediterrâneo, fala: Elias, meu senhor, não estou vendo nada. A sua oração não funcionou. E Elias pensa, orei com emoção, Deus não respondeu. Orei com razão, Deus não respondeu. Eu coloquei inteligência na oração, orei bonito, vocês viram que eu orei bonito. Amado Deus e eterno Pai. E ele não me respondeu. Olha que eu elogiei Deus nessa oração, usando a inteligência. Eu acho que Deus gosta de gente inteligente. E a resposta não veio. Eu até corrigi meu linguajar. Eu falei para Deus na primeira oração: resolve o meu problema. Na terceira oração eu falei: Deus, resolve o meu problema. E Deus não respondeu. Eu consertei o meu linguajar e Deus não respondeu. Deus não respondeu a oração inteligente. Uma oração deve ter inteligência, mas Deus não responde oração somente inteligente. Então, Elias agora já orou com emoção e nada, orou com razão e nada, orou com inteligência e nada. E agora? Não tem mais o que orar. E aí ele pensa: quer saber? Eu vou orar mais uma vez, porque eu preciso ser perseverante. Então a quarta oração é a oração da perseverança. É aquela oração que você vai orar contra a sua vontade. Você não quer orar, mas você tem que orar. Então você vai se autoconfrontar para buscar a Deus, mesmo não querendo buscar. E a perseverança deve estar dentro da oração. Porque Hebreus 10:36 vai dizer assim: tendes necessidade de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tiago 1:2 vai dizer, esqueci, tem que ir lá, é a idade. Tende-vos por grande alegria, ou passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Ou seja, a oração, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, Tiago está dizendo: nas batalhas da vida
persevere, mas persevere até o final. Ou seja, não veio a resposta, persevere. Não veio a resposta, persevere. Não veio a resposta, persevere. Quantos de nós temos abandonado o barco? Quantos de nós temos parado de orar e de buscar coisas que Deus quer nos dar, porque Deus ainda não nos deu, e a gente desiste, a gente para, jogamos a toalha e encerramos o processo. Precisamos ser pessoas perseverantes. A perseverança é uma das atributos que deve estar embutido na oração. A quarta oração é a oração perseverante. A oração de uma busca com emoção, razão, inteligência e teimosamente ali, ele não quer mais vai, ele não quer mais vai, ele não quer mais vai. A perseverança é a chave de você abrir ruptura no mundo espiritual e alcançar o coração de Deus. Então tente um pouco mais, lute um pouco mais, seja um pouco mais teimoso, não teimoso em contra Deus, teimoso em buscar a Deus. Busque, intensifique um pouco mais. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-á, diz a palavra. Ou seja, peça, busque, bata, peça, busque, bata, peça, busque, bata, até o céu abrir e derramar sobre você, porque enquanto você não vai recebendo aquilo que você está pedindo, aquilo está tratando você por dentro. Então a oração não muda Deus, a oração muda você. Conforme você vai orando, você vai sendo transformado de lagarta para borboleta. A oração vai criando uma metamorfose dentro de um casulo, de uma resposta que ainda não vem, até que o casulo se rompe e você não é mais lagarta. Você agora é uma lagarta com asa. E ganhou 2 anteninhas. E o funileiro da natureza é maravilhoso, porque faz uns desenhos nas asas da borboleta, assim, um preto com amarelo, misturado com roxo, que se torna a coisa mais linda. Perseverança. A oração precisa ter perseverança. Talvez você está aqui hoje me ouvindo, e você tem muitas coisas que você orou, e você percebeu que Deus não te respondeu. Quantas orações Deus não te respondeu? Precisa continuar orando, até Deus falar, sim, estou te dando agora, ou não, ore diferente. George Miller, um homem que viveu no século 17, século 18, ele tinha um orfanato com 3.000 crianças. E ele anotava todos os dias a oração que Deus respondia no mesmo dia. Quando ele estava com 65 anos de idade, ele vai dizer no livro Heróis da Fé, que Deus já tinha respondido mais de 5.000 orações no mesmo dia, que ele tinha anotado em seu diário. Ele orava às 5h30, 6 horas da manhã, e durante o dia a resposta vinha, da oração que ele orou de manhã. 5.000 orações que Deus respondeu no mesmo dia. Um homem tratado dentro dele. Um homem que orava e percebia Deus manuseando as respostas durante o dia. Depois ele parou de contar e viveu até, acho que 85, 90 anos. A oração tem que ter perseverança. E aí, moço? Nada. Aqui não tem chuva não. Mas como? Não tem chuva? E ele vai, não tem chuva, meu senhor. E ele, mas Deus gosta de gente que persevera. Por que não vem a resposta da oração perseverante? Ué, mas ele falou para mim que havia abundante de chuva. E quando ele termina a oração da perseverança, e ele vê que a resposta não vem, ele entra em conflito. O quê? Será que eu estou em pecado? Será que tem alguma coisa barrando? Será que é o olho gordo? Será que tem olhar de inveja? Não, estou com inveja do meu ministério. Não, tem olho gordo. Alguém bateu a tabaque aí. Alguém colocou meu nome na boca do sapo, não é possível. Não, eu acho que pegaram uma galinha com cachaça, meteram no meu cruzilhado e meu nome está lá embaixo, com farofa e tudo ainda. E foi coisa chique, porque Deus não responde. Então você entra em conflito no seu coração, pensando que a resposta não veio, porque tem alguma coisa que está acontecendo. Mas ele vai orar a 5ª vez. E a 5ª vez ele vai orar com conflito. Então a 5ª oração eu chamo de oração com conflitos, ou oração de conflitos. Pastor, como é uma oração de conflitos?
É aquela oração que você está quase batendo boca com Deus. Deus, mas por quê? Por que a resposta não veio? Eu estou em pecado? Mostra para mim. Senhor, o Senhor não gosta de mim? Não vai com a minha cara? Riscou meu nome do livro da vida? O Senhor não me ama mais? Deus, por quê? Eu pedi, busquei, fiz campanha, fiz jejum, eu fiz campanha de tantos ir à igreja, eu dei o dízimo, dei a oferta. Por que eu estou passando por isso? É os porquês que passeiam na mente e no coração. É aquele momento de conflito que você busca e nada acontece. Busca e nada acontece. Busca e nada acontece. Senhor, cadê a chuva? O Senhor mostrou ou não foi o Senhor? Será que foi visão, revelação? Ou foi barriga cheia? Ou coisa da minha cabeça? Ou foi miragem da minha mente? Acho que não foi Deus que falou, não. Era coisa da minha cabeça. Ele estava a ponto de jogar a revelação fora, porque a resposta não vinha. Existem essas orações nossas, orações de conflito. Tanto que eu orei, em vez de sarar, morreu. Tanto que eu orei e o exame deu positivo. Tanto que eu orei e bati o carro. Tanto que eu orei e a porta de emprego não abriu. Tanto que eu orei e fui mandado embora. Tanto que eu orei e aumentou as dívidas. O que está acontecendo? Quanto mais reza, mais sobração aparece. Quanto mais ora, piora a situação. O que está acontecendo? É a oração do conflito. É aquela oração que você ora e Deus não responde. Você está buscando e Deus não responde. E aí você começa a se culpar. Você carrega-se de culpa. Você se carrega de acusações pessoais. Ou você acusa o outro, ou você acusa você mesmo. Não, eu estou em pecado. Não. É o pastor que não prega bem. Não, é a igreja que não presta. Não, sou eu que não presto. O que está acontecendo? Não, eu acho que tem que mudar de casa. Eu preciso ir embora dessa cidade. Não, preciso mudar de roupa. Não, eu acho que eu preciso, não sei, passar num psicólogo. Tem alguma coisa em mim que tem que destravar. Senão não vai responder a oração. É a oração do conflito. É aquela oração que você já usou emoção, usou razão, usou inteligência, perseverou, nada aconteceu, né? O sol está rachando, a fome ainda tem, a seca está no lugar, a situação não muda. O que está acontecendo? Você entra em conflito e você faz a quinta oração, que é a oração do conflito. Aquela oração de guerra, aquela oração de batalha. 1 Samuel capítulo 1, versículo 16, uma mulher chamada Ana estava orando para Deus lhe dar um filho. Os historiadores dizem que Ana orou 25 anos pedindo um filho. Você está orando 25 dias e nada aconteceu ainda. Ana orou 25 anos pedindo um filho. Deus, um filho. E no ano número 25, no 25º ano, ela orou: Senhor, se me deres um filho varão, homem, ao Senhor eu darei por todos os dias da minha vida. Se o Senhor me der, eu te dou. E ela continuou a oração. Diz a Bíblia no texto, versículo 14, que Ana começou a orar, mas da sua boca não saía palavras. A boca só se mexia, só se labujava. Mas a Bíblia diz que o seu coração falava. O sacerdote olhou para ela orando no templo e não interpretou direito o questionamento dela. E ele interrompeu a oração dela e disse: ei, você bebeu vinho? Você tomou umas. Afasta-te de ti esse vinho. Parece filha de Belial, filha de gente que bebe, filha de botequeiro. Não, que não. E ela para a oração e ela vai explicar para Eli: não, meu senhor, eu não estou bêbada, nem bebi bebida forte, mas isso que está acontecendo comigo é por causa do excesso da minha aflição, é por causa dos conflitos do meu coração, de coisas que eu tenho pedido para Deus. Eli então reconhece que errou ela, julgando levianamente, e fala: irmão, me desculpe, que o Senhor alcance, que você ache mercê diante do Senhor. Quando o sacerdote fala que você ache mercê diante do Senhor, ela: essa é a resposta que eu queria. Ela se levantou, comeu, entregou o jejum, limpou os olhos, sorriu e foi fazer amor com seu marido. E ela engravidou de um dos maiores homens do Antigo Testamento, que é o profeta Samuel. A oração do conflito, ela faz parte da nossa busca do Senhor. A oração do conflito é os nossos questionamentos com Deus, que devem ser colocados para fora. Você não está sendo mal educado para Deus. Deus sabe como interpreta as suas revoltas. Deus sabe como interpreta as suas raivas.
Deus sabe como interpreta as tuas angústias. Livro de Juízes, capítulo 6. Um homem chamado Gideão está malhando trigo no lagar. Está lá. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de malhar uva, onde se produz vinho. Então ele pega o trigo, leva para cima das montanhas e coloca no lagar. E ele vai ali, limpando o trigo e escondendo o trigo dos midianitas. E um anjo apareceu para ele. Ó Gideão, varão valoroso, homem de Deus, o Senhor é contigo? E ele só dá aquela olhadinha para o anjo assim. Se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo isso? E continua, nem deu bola para o anjo. Se há alguns aqui falam, ai o anjo, eu vi a asa dele, é um anjo bombadão. E se derrete por causa do anjo. Ela não, ele não. Ele estava com um conflito dentro dele. Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? E o anjo fala, achei um cabra macho, vai nessa tua força e livra Israel. Ele parou, desceu lá embaixo e começou a gritar, quem é por mim? Vamos libertar essa nação, vamos pegar esses midianitas pela orelha, vamos bater, vamos brigar. E ele junta um exército de 32 mil. Deus achou que era muito, fez cair para 10 mil. Deus ainda achou que era muito, fez cair para 300. E eles não tinham nem arma. Pegou espada, cântaro e uma tocha de fogo. Uma tocha de fogo, cântaro e trombeta. É isso. E aí tá lá, né? Tocha de fogo, cântaro e trombeta. 300 pessoas. Para mim era a banda marcial da cidade, a fanfarra, né? Vai ver como é que vai ver essa batalha desse jeito. Mas era a estratégia de Deus. E Deus matou quase 200 mil soldados. Dessa forma, com cântaro, tocha e trombeta. A oração do conflito pode resolver muitas coisas. Faz parte. Não precisa ter medo de xingar Deus, você não vai xingar Deus. Você só vai vomitar para fora as suas dores, as suas raivas, os seus conflitos. Tem pessoa que está agoniada, quase explodindo, porque precisa falar alguma coisa e ela não fala com ninguém. É um introvertido. Pessoas introvertidas vão se autodestruindo por dentro. Você tem que dar o berro para pôr para fora. Olha para o lado, vê se não tem ninguém. Eu, quando eu quero falar meus pecados para Deus, eu venho aqui de madrugada. Vocês nem ficam sabendo. E fico longe da câmera ali, ó. Para ninguém ver. Olho para o lado, deixa eu ver. Olha até na rua. Tem ninguém passando. Deus, aquele pecado meu, vai me ajudar ou não vai? Qual é, pastor? Não te interessa. Quando eu tenho conflitos no coração, preciso resolver. A oração do conflito. Deus não respondeu. Vamos caminhar para o final. Vai lá, moça. Ele orou. Nada ainda. Mas eu abri meu coração. Eu briguei com Deus. Eu acho que Deus ficou mais bravo ainda. Ele termina a oração do conflito. Quando você ora a oração do conflito e você põe para fora os conflitos do seu coração, você se sente melhor. Sente ou não se sente? Quando você ora a oração do conflito, você agora aprende a se humilhar. Quando você desentope de dentro de você os conflitos, ele vai orar agora a sexta oração. Como? Rasguei, eu confessei para Deus o meu erro, confessei para Deus a minha falha, confessei para Deus os meus conflitos. Quer saber? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu vou orar pela sexta vez. E aí ele vai enfiar a cabeça no vão das pernas e vai orar a sexta vez, a oração da humilhação. A oração da humilhação. Como é a oração da humilhação? Senhor, toda a glória é tua, eu não sou ninguém. O Senhor é o Criador, eu sou a criatura. O Senhor é Senhor, eu sou o servo. O Senhor é o Pai, eu sou o Filho. O Senhor é tudo, eu não sou nada. O Senhor é o Todo-Poderoso. Eu sou como uma folha seca. Senhor, tão grande é o Senhor. Eu me humilho diante da tua grandeza.
Eu me humilho diante da tua benevolência. Eu me humilho diante da tua bondade. Eu me humilho para o Senhor. Ele vai se humilhando, se humilhando, se humilhando. Mateus 13:12, Lucas 14:11 vai dizer que aquele que se humilhar será exaltado. Tiago 4:6 também vai dizer que aquele que se humilhar será exaltado. Vai dizer que, Tiago 4:6 vai dizer que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você começa a se humilhar, é aquela oração, fala: Deus, o Senhor responde se o Senhor quiser, eu preciso, o Senhor falou para mim, mas eu me humilho, eu não sou ninguém, não sou eu que movimento o mundo espiritual, é o Senhor. Não sou eu que faço alguma coisa, eu não faço nada, quem faz é o Senhor. Eu casei por causa do Senhor, porque o Senhor me fez casar. Eu tenho um carro porque o Senhor me ajudou. Eu tenho um emprego porque o Senhor me ajudou. Eu ganho esse salário porque o Senhor que me ajudou. Eu visto roupa porque o Senhor me ajudou. Eu tenho saúde porque o Senhor me ajudou. Ou se eu estou doente e ainda vivo, é porque o Senhor está me ajudando. Eu citei essa igreja porque o Senhor que deu. Se eu vivo com a minha família, porque o Senhor me deu os meus filhos. O Senhor me deu a casa que eu moro. O Senhor me deu isso, o Senhor me deu aquilo. O Senhor me deu pessoas. O Senhor me deu essa cidade para morar. O Senhor me deu amigos, pessoas para conviver. O Senhor me deu até inimigos para mim não ficar muito relaxado e ter uma vida de oração mais intensa para ficar esperto. Então o Senhor me deu tudo. É a oração da humilhação. É, Deus, eu não sou nada e o Senhor é tudo. Moço, sobe lá. O moço subiu, chorando talvez por causa da oração bonita de Elias. E ele olhou: meu Senhor, nada. Ele desce. Elias, na sexta oração: eu já me humilhei. Quer saber? Vou fazer a última oração. E Deus responde se Ele quiser. E ele começa a sétima oração: Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado por aquilo que eu represento nessa sociedade. Obrigado pelo teu amor sobre mim. Tantas experiências junto com o Senhor. Tantas coisas boas aconteceram entre nós. Obrigado. Eu não tenho nada que reclamar. Eu só agradeço por tudo que o Senhor me deu. A sétima oração e última é a oração da gratidão. Ele orou com gratidão. Estou passando por um momento bom. Obrigado, Senhor. Estou passando por um momento difícil. Obrigado, Senhor. A mulher está feliz da vida comigo, que sou marido dela. Obrigado, Senhor. A mulher está enchendo o saco, acabou o gás. Obrigado, Senhor. Está tudo caindo, despencando lá em casa. A armário está despencando, o piso está soltando. Obrigado, Senhor. Coloquei porcelanato na casa. Obrigado, Senhor. Ganhei uma promoção de alguma coisa. Obrigado, Senhor. Tomaram alguma coisa de mim. Senhor, obrigado. Hoje eu quero ter gratidão pelo Senhor. Obrigado. Mateus 14, do 13 ao 21. Foi dado para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. 15, 20 mil pessoas em volta dele. Não tinha padaria. O dinheiro não era suficiente. Jesus tem compaixão daquela multidão. Ele pega os 5 pães, 2 peixes. Olhou para o alto. Levantou o pão. E o que a Bíblia diz? Ele deu graças. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses 5 pão e 2 peixes. Põe no cesto. Quando ele quebra e coloca um pedaço de pão aqui, esse pão aqui cresceu. Ele quebra. Coloca no outro cesto, esse pão que cresceu de novo. Ele quebra. Coloca no outro cesto. Esse pão cresceu. E aquele pedaço que está no outro já virou 2. Pum! É igual pipoca. Pá, virou 2. Pá, virou 3. Pá, virou. E ele foi pá, 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 quebrando. Obrigado, pá, obrigado, obrigado. Daqui a pouco, negaram que o cesto cheio aqui e vai passando. Gente, organiza aí, número de 50. Faz umas ruinhas assim pra gente passar no meio de vocês. E vai, começou a passar no meio, tá pão, 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 pão. Mas eu quero mais branquinho, então pega aqui do lado direito. Eu gosto mais escurinho, tá? Pega esse pão aqui. Não, eu quero mais queimadinho, tá aqui o pão. Tem manteiga? Fala, deixa eu ser xarope, sem manteiga mesmo. E vai, começou a andar e distribuir os pães e todo. Daqui a pouco, 15, 20 mil pessoas saciadas. E o pão não acabou, porque a Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos cheios de pão.
Quando faz-se a oração da gratidão, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Moço, sobe lá, a última vez. O moço sobe assim, obrigado, Senhor, porque eu sou moço dele. Ele olha, então ele, o quê? Peraí, deixa eu ter certeza. Ajeitou o óculos. Eu não sei o que você vai falar, mas tem uma nuvem. Nuvem é pequena, né? Tamanho da mão de um homem. Mas é uma nuvem, né? Para dizer que não tem nada, um passarinho até passou na frente dela, sumiu. Agora apareceu de novo. Uma nuvem. E Elias, é a resposta. Elias aprendeu a valorizar as pequenas coisas. Tamanho da mão. O que é tamanho da mão? O quê? Vai encher um copo de água? Só espremer ela aqui, encheu, acabou. A nação inteira bebe nessa água. Não! Era o começo de um abundante milagre. A oração da gratidão rompeu o céu. E quando rompe, Deus cria uma nuvem em cima do Mediterrâneo. E essa nuvem começa a ser soprada em direção a Israel. E conforme ela vai sendo soprada, ela vai aumentando. É nuvem de 1 metro, nuvem de 5 metros, nuvem de 20 metros, nuvem de 1 quilômetro, nuvem de 20 quilômetros. E a nuvem agora toma toda a região de Israel. E aí Elias dá ordem ao moço: desce, manda Acabe viajar com a sua charrete, senão ele vai atolar no meio do barro da chuva que virá. E ele desce e vai e avisa Acabe. E agora Deus cinge os lombos de Elias, e ele fica fortalecido e corre na direção de Acabe, mais rápido do que a charrete, a carroça e os trotes dos cavalos. E ele alcança Acabe, conversa com ele, e a chuva cai sobre aquele lugar, enchendo os rios, enchendo as nascentes, enchendo os poços, molhando a terra, geminando as sementes, fortalecendo os animais. Nascentes e rios começam a estourar, rios começam a encher, a terra começa a ser molhada, e a vegetação muda, a vida volta, e as coisas acontecem na vida daquela nação por causa da oração da gratidão. A oração da gratidão. A oração da gratidão. A oração é a oração perfeita. A oração da gratidão com os lábios era a manifestação de uma gratidão do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando você começa a agradecer, a vida melhora. Quando você começa a agradecer, a vida eleva. Antigamente todo mundo tinha, ovo. Agora você viu que os estudos dizem que ovo é bom, né? Tem bombadão aí que compra de bordoado de bandeja. Aquela torrezinha de 10, né? De ovo. Que agora o ovo faz bem. Manifestou a gratidão. As coisas melhoram na tua vida. Comece a ser grato a Deus por aquilo que Ele te deu. Comece a ser grato a Deus por aquilo que você tem. Porque a gratidão vai gerar a multiplicação. Eu vou repetir isso. A gratidão gera a multiplicação. Se você xingar esse salário que você ganha, não vai dar para nada mesmo. Mas se você abençoar, obrigado, Senhor, por esse mirlão por mês, obrigado por essa diária que eu recebi, obrigado por esses 1.700, 1.200, obrigado por esse vale alimentação de 100 e pouquinho, 200 e pouquinho. Quando você começa a agradecer a Deus, aquilo multiplica, de tal forma que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: como você conquistou tudo isso com aquilo que você tem? A sua resposta é: não sei, eu só sou grato a Ele por aquilo que Ele faz pela minha vida. Oração da gratidão. Abriu os céus e trouxe chuva sobre Israel. E interrompeu uma malignidade de 3 anos e meio. Quanto tempo faz que você está sofrendo? 3 anos e meio? Quanto tempo faz que não faz chuva na sua vida? 3 anos e meio? 3 anos e meio é a representação da sequidão que você está vivendo. Quanto tempo faz que você está seco? Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Não profetiza, Deus não te usa mais. Quanto tempo faz que você não sorri, que você não se alegra? Quanto tempo faz que você não viaja? Quanto tempo faz que você não consegue pagar as dívidas? Quanto tempo faz que você não sorri, que você não se alegra, que você não sonha mais? Deus quer interromper isso hoje com a oração da gratidão. Deus quer te dar um novo ciclo, um novo tempo, uma nova história.
Deus quer que você aprenda a orar perfeito, porque a resposta dele é perfeita na tua vida. Mas por que Deus teima em me fazer orar perfeito? Porque o que Ele vai te dar é perfeito. Deus não dá pela metade. Ele pode dar por etapas. Mas o que Ele vai dar é perfeito. É isso. Se coloque em pé, vamos orar essa manhã. Talvez você entrou aqui essa manhã e você está esperando chover na sua vida. E você olha para o céu e não vê nenhum sinal de milagre, nenhum sinal de vitória. É só o sol rachando na sequidão do seu coco. Talvez você entrou aqui hoje e você está um tempo, não sei se é 3 anos e meio, talvez 10 anos, 20 anos. E a vida sua é a mesma, pesada, dificultosa. Talvez você entrou aqui e você está orando. Orei com emoção, nada. Orei com razão, nada. Eu coloquei inteligência, nada. Orei com perseverança, nada. Entrei em conflitos, mas mesmo assim eu orei e nada. E depois dos conflitos, eu orei a oração da humilhação. E me humilhando, nada. Mas aí depois eu orei com gratidão, só agradeci. Mas quer saber? Vou carregar essas coisas no meu coração não, eu vou agradecer. Sai mágoa, sai rancor, sai ódio. Colocaram meu nome na boca do sapo. Senhor, obrigado. Porque lembraram de mim lá no centro. Até o sapo, que é criatura tua, eu estou na boca dele. Glória a Deus. Senhor, obrigado porque lembraram de mim lá naquela encruzilhada. Colocaram um frango lá e eu sem frango aqui. Será que é para mim buscar aquele? Alguns aí malandro vai falar: pastor, será que essa cachaça é de Deus para mim? Não. A oração da gratidão vai mudar a tua vida. As coisas vão mudar aqui, quando você mudar aqui. Quando você mudar aqui. A nuvem apareceu no externo, quando no coração dele já havia uma tempestade de chuva do que Deus ia fazer. Deus vai começar a plantar dentro de você o que você vai fazer reverberar por fora. Ele já teve a visão de que Deus ia fazer. Mas o Senhor demorou esse tempo de 7 orações para resolver algumas questões do coração de Elias. Pastor, por que está demorando? Porque existem lições que você precisa aprender. Pastor, por que está demorando? Porque Deus está desendurecendo o seu coração. Pastor, por que está demorando? Porque o Senhor está desmontando um castelo de baralhos de um sonho mentiroso que habita dentro da tua alma. Pastor, por que está demorando? Porque Deus quer que você seja mais grato por aquilo que Ele tem feito pela tua vida. Pastor, por que está demorando? Porque Ele quer que você se humilhe um pouco mais. A vitória é dos humildes. Pastor, por que está demorando? Porque Ele quer que você coloque emoção, razão, inteligência. Ele quer que você coloque perseverança. Ele quer que você o busque com paixão, com força, com vitalidade. Ele quer que você busque carregado de sentimentos maravilhosos, para que você toque nele. Ele criou a mente, o psicológico da pessoa é formado por mente, vontade e emoção. Ele quer a sua mente para Ele, Ele quer as suas vontades para Ele, Ele quer as suas emoções para Ele. Quando ele ora a oração da gratidão, que é a 7ª, eu acredito que desencadeou aquele outro versículo de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração da gratidão é a oração do todo. Senhor, eu sou todo seu. Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. O Emanuel, o Rabi, o mestre, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o todo-poderoso, o El Shaddai, o Elohim, Adonai, o Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom. E vai. A oração perfeita. Desenvolva a vida de oração. E se prepare para ter as experiências com o Senhor.
Coloque a mão no teu coração. E você vai falar com Deus. Talvez, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante este lugar, tu és real. Adoração pode ser essa música. Vou me entregar. Vou me entregar totalmente. No teu toque, abre os olhos. O teu toque, abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar o quê? E entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Segura. Irmãos, mais 5 minutos. Eu acho que eu preciso orar por pessoas aqui hoje. Pastor, eu tenho a impressão que eu estou passando esse tempo de terra seca e a resposta não vem para a minha vida. Se você tem vivido um período em que não há chuva na sua vida, você tem sentido que parece que as coisas não acontecem e você está lutando e a resposta não vem, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida essa noite.